Olá, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, sejam todos bem-vindos a este nosso programa, neste canal Sagrada Palavra. Com alegria, celebramos o 5º domingo do tempo da Páscoa, já bem próximos da celebração de Pentecostes. Hoje nós proclamamos, como segunda leitura, o Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 5, uma visão da Jerusalém celeste. Depois que as forças do mal foram vencidas e definitivamente vencidas, o autor nos apresenta uma imagem bela da Jerusalém celeste e da nossa participação, os eleitos de Deus, nesta cidade, a cidade do alto, a cidade do céu. É uma bela imagem do livro do Apocalipse. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Olha que beleza, um novo céu e uma nova terra, tudo recriado, reformado, restaurado por Deus. Depois da tristeza, da perseguição, depois das tribulações, dos limites todos, vencemos em Jesus. E o Senhor nos conduz a Jerusalém celeste, a um novo céu e uma nova terra, a um novo paraíso, o paraíso reconstruído, melhor, o paraíso restaurado por Deus. O primeiro céu e a primeira terra passaram, isto é, o primeiro mundo, a primeira história, ou a história que foi tão marcada pelo pecado, pela morte, pela guerra, passou, isso não existe mais. Tudo agora é novo e novo em Deus. Vi a cidade santa, o paraíso, é um jeito de dizer, o paraíso, o céu, a nova Jerusalém, não a da terra, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. É a humanidade simbolizada pela esposa enfeitada, toda bela, sem pecado, sem mancha, sem rugas, para o esposo, que é o próprio Senhor. Então, ouvi uma voz forte que saía do trono onde Deus está, e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Olha que beleza! Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Olha, cumpre-se perfeitamente a esperança bíblica, a aliança. Deus morando no meio do seu povo, Deus estará com eles. Deus vai morar no meio deles. Em uma comunhão perfeita, numa amizade perfeita, que o pecado nos fez perder, que o pecado nos fez romper aquela condição de paraíso, agora retorna, não tanto pelos nossos méritos, pelas nossas forças, pelos nossos desejos e esforços, sim, mas acima de tudo pela misericórdia, pela bondade de Deus e pela cruz salvadora de Jesus. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono, Deus. A imagem do Apocalipse é sempre essa. Fala do trono e alguém que está sentado. Esse alguém é Deus. Não se pode descrever Deus. Não se contempla, ninguém viu a Deus. Como descrever então? Aquele que está sentado no trono. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Tudo renovado. Depois ele me disse: escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras.
Deus morará e estará com seu povo sem choro, lágrimas e morte. São extintas todas as sequelas produzidas pelo pecado que nos retirou do paraíso. Eis que faço novas todas as coisas. A esperança de participar da alegria do céu, então, meus irmãos e minhas irmãs, de habitar no paraíso, na Jerusalém celeste, deve nos motivar, então, a viver o mandamento novo que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Mas antes de uma leitura breve destes versículos que compõem o Evangelho, precisamos entender: o paraíso, como diria Carlos Mesters, não é para nós uma saudade, mas é uma esperança. Não é motivo para choro arrependido, mas é motivo de esperança. Mas é motivo de esperança, porque Deus fará novas todas as coisas. Deus nos fará pessoas novas, livres da mancha do pecado, livres completamente do pecado, da maldade. Estaremos em comunhão perfeita com Deus. Não precisaremos fugir da presença de Deus, como fizeram os primeiros humanos no paraíso, como nos lembra o capítulo 3 do livro do Gênesis. Estaremos diante de Deus, assim como somos, na verdade, renovados, purificados de todo pecado, de toda maldade. E isso é muito belo. Isso deve nos incentivar, então, a viver o mandamento que Jesus nos deu, o mandamento novo, o seu único mandamento: amai-vos como eu vos amei. Nos diz o Evangelho: depois que Judas saiu do cenáculo com a intenção de ir entregar Jesus, de vender Jesus, Jesus proclama: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar como Jesus nos amou, e Jesus nos amou na cruz. Jesus nos amou gratuita, generosamente na cruz, sem esperar nada em recompensa, a não ser o nosso coração, o nosso amor também. Se nós queremos demonstrar aos outros, se nós queremos que os outros conheçam que nós somos discípulos de Jesus, a condição é o amor mútuo que deve circular entre nós. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Não existe outro amor e amor mais perfeito do que o amor do Cristo na cruz. E é este amor, o amor cristão, o mais fino amor, o amor que ama por amor, sem espera de recompensa, que cuida do outro amorosamente, sem espera de nenhuma recompensa. É o amor da cruz. E é este amor, e é para este amor que Jesus nos convida à vivência. Jesus está aqui no contexto da ceia, pouco antes da sua paixão e morte, orientando a comunidade dos discípulos. Judas havia acabado de sair. Era noite. Tomado as trevas, a escuridão do pecado, vende Jesus. Vende aquele que amou de graça, a que amou com a própria graça, que amou como Deus, porque Deus é a própria graça. Somos chamados, convidados nesse tempo de Páscoa, em todos os dias da nossa vida, a amar Jesus e amar o nosso irmão como Jesus nos amou. Este
é o verdadeiro discípulo. Este é o comportamento do verdadeiro discípulo e daquele que deseja retornar à condição de paraíso, ao estado de paraíso, de Jerusalém celeste, ser renovado por Deus para sempre, para que Deus more conosco, para que Deus esteja no nosso meio, aqui e depois, quando tudo e todos forem renovados, quando houver novo céu e nova terra. Por fim, eu quero dizer, tá vendo que o livro do Apocalipse não foi escrito para nos amedrontar, mas sim para nos incentivar à esperança, para incentivar aquela primeira comunidade cristã que sofria a terrível perseguição do império, mas para incentivar os cristãos, os discípulos, à vivência do amor e da fé em todos os tempos. Não foi escrito para nos amedrontar. Às vezes as pessoas leem ficção, filmes disso ou daquilo, que pega alguma passagem do Apocalipse, deturpa a passagem e acham que aquilo é verdade. Mas aquilo não passa de uma deturpação do texto bíblico, do texto sagrado, do texto do Novo Testamento, que ao contrário quer nos aproximar de Deus e não do demônio, e não do diabo. Aliás, a besta do Apocalipse, as forças malignas que aparecem no Apocalipse foram vencidas, derrotadas, como diz o próprio livro do Apocalipse. Foram vencidas e vencidas para sempre. Até a morte morreu, nos diz o livro do Apocalipse. O mal morreu, a morte morreu. As forças do mal foram vencidas. Deus venceu em Jesus. E nós, que amamos uns aos outros, que amamos como Jesus nos amou, venceremos com Jesus. Seremos renovados e viveremos no novo céu e numa nova terra. O paraíso que Deus sempre quis para nós desde quando criou, desde quando nos criou. Deus é Pai de bondade. Peço a você a sua inscrição aqui neste canal, o seu like. Isso é importante para que esse canal também seja apresentado para outras pessoas. Se for possível, você pode compartilhar esse vídeo com outra pessoa, com um amigo seu. Mas dê seu like aí. E se já é inscrito, aperte o sininho para ser lembrado, alertado de que um vídeo deste canal foi postado. Que não se trata de competição com outras pessoas, com outros sacerdotes que também proclamam a palavra de Deus, mas é um desejo de participar, de colaborar na missão da igreja, de evangelizar, de anunciar o santo evangelho, a santa palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique em paz, feliz Páscoa!